Existem histórias tão impressionantes que parecem mais ficção do que realidade. São pessoas que se encontraram em situações tão extremas que qualquer um diria que não havia a menor chance de saírem vivas, e conseguiram enfrentar os apuros, contra todas as probabilidades, mostrando o quanto o ser humano pode ir para lutar pela vida, sendo mais que a ciência e ultrapassando os limites mais improváveis. Serão essas pessoas que você irá conhecer hoje. Eu sou o Pockey e o vídeo de hoje é Pessoas que sobreviveram ao impossível. Em 2003, Aron Ralston viveu uma situação inimaginável. Ele estava explorando um cânion isolado nos Estados Unidos sozinho, quando uma rocha gigante despencou e prendeu o braço dele. Sem celular, sem ninguém por perto e com pouca água, ficou ali por 5 dias tentando se livrar. My name's Aron Ralston. My parents are Donna and Larry Ralston of Englewood, Colorado. Please make an attempt to get it to them. Ele tentou de tudo, empurrar a pedra, usar as ferramentas que tinha até gritar por ajuda. Nada dava certo. No 5º dia, já sem água e vendo que não tinha outra saída, decidiu fazer o impensável: cortar o próprio braço para se libertar. Com um canivete pequeno e sem nenhum equipamento apropriado, ele conseguiu se soltar da rocha. Mas não parou por aí. Mesmo ferido e exausto, Aron ainda precisou descer o cânion e caminhar quilômetros até encontrar alguém que pudesse ajudar. Foi um esforço absurdo, mas ele sobreviveu. A história dele acabou ficando tão famosa que virou o filme 127 Horas, mostrando os detalhes dessa experiência surreal. Hiro Onoda foi um tenente japonês que viveu uma história surreal durante e depois da Segunda Guerra Mundial. Em dezembro de 1944, ele foi mandado para uma ilha chamada Lubang, nas Filipinas, com a missão de proteger o lugar até o exército japonês voltar. Só que pouco tempo depois, os americanos atacaram e ele teve que se esconder na floresta com outros soldados. A guerra acabou em 1945, mas Onoda não acreditou. Jogaram folhetos na ilha dizendo que o Japão tinha se rendido, mas ele achou que era tudo mentira dos inimigos. Então ficou escondido por quase 30 anos, vivendo na selva comendo o que conseguia pegar, como cocos e arroz roubado. Para ele, o conflito ainda estava acontecendo e tudo que vinha de fora era uma tentativa de enganá-lo. Com o passar do tempo, os outros soldados que estavam com ele foram morrendo e Onoda acabou sozinho. Só em 1974, um explorador japonês, Norio Suzuki, o encontrou e conseguiu convencê-lo a sair da floresta. Mas Onoda só aceitou entregar as armas depois que trouxeram seu antigo comandante para lhe dar ordens diretas. E assim, em 9 de março de 1974, ele finalmente se rendeu. Quando voltou para o Japão, ele foi recebido como um herói. Onoda escreveu um livro contando tudo o que viveu nesses anos na floresta, chamado No Surrender: My 30-Year War. Sua história também virou tema de um filme lançado em 2021, Onoda, 10.000 Noites na Selva, que mostrou os anos que ele passou isolado, achando que a guerra nunca tinha acabado. Vesna Vulovic viveu uma das histórias mais inacreditáveis de sobrevivência. Em 1972, ela trabalhava como comissária de bordo em um voo da Jet Airways, quando o avião foi atacado por terroristas e explodiu no ar. A explosão partiu a aeronave e Vesna, que estava presa ao assento, caiu de uma altura de quase 10.000 metros. Para surpresa de todo mundo, ela sobreviveu. A queda foi amortecida por uma área montanhosa coberta de neve e pela posição em que ela estava no avião, o que ajudou a diminuir o impacto. Mesmo assim, ela sofreu ferimentos gravíssimos, fraturas no crânio, nas costas e nas pernas. Ficou em coma por semanas. Quando acordou, não lembrava de nada do acidente. Apesar do estado em que estava, Vesna conseguiu se recuperar e aos poucos voltou a andar. Ela entrou até para o Guinness Book como a pessoa que sobreviveu à maior queda sem paraquedas. A história dela é tão impressionante que até hoje é considerada um milagre.
Em 1994, Mauro Prosperi estava correndo uma ultramaratona no deserto do Saara quando se perdeu no meio da competição. Ele acabou isolado, sem nenhum tipo de ajuda e sem recursos, em um dos lugares mais hostis do planeta. Com o calor intenso e a falta de água, Mauro ficou totalmente vulnerável, tendo que se virar de qualquer jeito para tentar sobreviver. Para matar a sede, ele bebeu sua própria urina e até teve que caçar morcegos para beber o sangue deles, tudo isso enquanto o tempo passava e a situação piorava. Durante os 9 dias que passou perdido, Mauro enfrentou muitos delírios e perdeu a noção da realidade. Ele estava cada vez mais fraco e sem forças, mas não desistiu de tentar sobreviver. A luta dele foi tão intensa que, mesmo com todos os problemas, ele continuava buscando uma forma de sair daquela situação. No 9º dia, depois de uma jornada quase impossível, ele foi finalmente encontrado por um grupo de nômades que estavam passando pela região. Eles o resgataram e o levaram para um local seguro, onde Mauro recebeu os cuidados médicos que precisava. Mesmo depois de todos os ferimentos e enorme perda de peso, Mauro conseguiu se recuperar e contar o que passou. Roy Sullivan, um guarda florestal dos Estados Unidos da América, ficou famoso por ser atingido por raios 7 vezes entre 1942 e 1977. O primeiro raio pegou ele enquanto trabalhava numa torre de vigia em 1942, e depois disso, ele foi atingido outras 6 vezes em situações bem diferentes, como quando estava no carro ou trabalhando na floresta. Surpreendentemente, Roy sobreviveu a todos os raios. Ele sofreu queimaduras, danos na audição, mas nada fatal. Por causa disso, ficou conhecido como o para-raios humano. Ser atingido por um raio uma vez já é raro. Imagine 7. Ele passou por isso como se fosse algo comum. A história de Roy é uma das mais malucas de sobrevivência. Mesmo depois de tantas vezes sendo atingido, ele conseguiu seguir em frente e é lembrado até hoje por parecer invencível contra raios. Tsutomu Yamaguchi é um daqueles casos únicos que desafiam qualquer lógica. Ele estava em Hiroshima no dia 6 de agosto de 1945, quando a primeira bomba atômica chamada Little Boy explodiu na cidade. Na época ele tinha 29 anos e estava lá a trabalho como engenheiro naval. A explosão o pegou a cerca de 3 quilômetros, deixando ele com graves queimaduras no rosto e braços, além de uma audição bastante comprometida devido à pressão da explosão. Mesmo ferido, ele conseguiu encontrar abrigo e passou a noite no meio do caos. No dia seguinte, Yamaguchi decidiu voltar para casa em Nagasaki, a 300 quilômetros dali, para reencontrar sua família. Ele chegou em casa no dia 8 de agosto e, mesmo abalado, foi trabalhar no dia 9, como se nada tivesse acontecido. Enquanto ele explicava aos colegas o que havia visto em Hiroshima, o inacreditável aconteceu. Uma segunda bomba atômica chamada Fat Man foi lançada sobre Nagasaki. Mais uma vez, Yamaguchi estava a cerca de 3 quilômetros e milagrosamente sobreviveu. Ele teve que lidar com ferimentos adicionais, uma audição ainda mais prejudicada e exposição a níveis absurdos de radiação. Mas conseguiu encontrar sua esposa e seu filho, que também sobreviveram à segunda explosão porque estavam abrigados em um túnel. Mesmo sobrevivendo a 2 dos eventos mais catastróficos da história, Yamaguchi viveu até os 93 anos. Em 2018, Angela Hernandez passou por uma situação de sobrevivência de dar medo. Ela estava dirigindo na costa de Big Sur, na Califórnia, quando perdeu o controle do carro e caiu de um penhasco. O carro ficou preso entre as pedras e Angela ficou lá com vários ossos quebrados e sem ninguém por perto para ajudar. Mesmo com a dor e o medo, Angela não desistiu. Ela usou o que conseguiu encontrar ao redor como uma mangueira de água que estava perto do carro. Sem comida e com o corpo machucado, ela conseguiu se manter viva por 7 dias, aguardando o resgate. Durante esse tempo, teve que lidar com o calor forte, as feridas e a solidão. A cada dia que passava, a situação ficava mais difícil e Angela já não sabia se seria encontrada. Mas a esperança dela foi o que fez a diferença. Depois de muita luta, um helicóptero a avistou e ela finalmente foi resgatada. Gilmara Ribeiro viveu um pesadelo ao ser atacada com soda cáustica em Salvador. O ataque aconteceu e deixou marcas graves, queimaduras de 2º grau no rosto, braços e colo, além da perda de parte do couro cabeludo.
O mais preocupante é que ela corre o risco de perder a visão e precisou passar por um procedimento para tentar salvar o olho. As suspeitas do crime são uma conhecida e a mãe dela. Ambas foram presas em flagrante, mas acabaram liberadas durante a audiência de custódia. O motivo do ataque parece estar ligado ao ex-namorado de Gilmara. Tudo indica que o ataque foi motivado por ciúmes ou algum tipo de vingança pessoal. O caso levantou uma onda de indignação, principalmente porque mostra como as mulheres ainda são vítimas frequentes de violência, muitas vezes por questões que poderiam ser resolvidas de outra maneira. Harrison O'Kenny passou por uma experiência que o colocou na lista de pessoas que desafiaram todas as chances. Ele era cozinheiro no rebocador Jascon 4, que naufragou a 32 quilômetros da costa da Nigéria. No momento do acidente, Harrison foi arrastado pela força da água e acabou dentro de uma cabine. Lá, uma bolha de ar se formou e foi isso que o manteve vivo por impressionantes 60 horas, mesmo sem comida ou água potável. O naufrágio aconteceu a 30 metros de profundidade e Harrison foi o único dos 13 tripulantes que sobreviveu. Enquanto isso, os mergulhadores faziam buscas pelos corpos no navio afundado, sem imaginar que encontrariam alguém vivo. A situação foi tão desesperadora que a família de Harrison já havia recebido a notícia de que ninguém havia sobrevivido. Dentro da cabine, Harrison estava no escuro, com água fria até a cintura, tentando se manter calmo. Ele ouviu barulhos de mergulhadores quebrando portas e, sem pensar duas vezes, começou a bater nas paredes para chamar a atenção. Foi aí que um dos mergulhadores o encontrou. A surpresa foi enorme. Ninguém esperava encontrar um sobrevivente após tanto tempo. Mas o resgate não foi o fim da história. Por causa do tempo que ele passou submerso e da profundidade em que estava, ele precisou passar mais 3 dias em uma câmara de descompressão, evitando riscos graves como ataque cardíaco ou outros problemas causados pelo excesso de nitrogênio no sangue, sobrevivendo ao impossível em condições que poucos conseguiriam suportar. Em 29 de novembro de 2016, o mundo parou com a notícia da queda do avião que levava a delegação da Chapecoense. Entre os destroços do acidente, uma sobrevivente chamou a atenção, a do ex-zagueiro Neto. Ele foi encontrado quase milagrosamente pelos socorristas, preso nos escombros e em estado crítico, horas depois do desastre. O resgate aconteceu quando um dos bombeiros ouviu um som fraco e decidiu vasculhar mais uma área do local. Ele estava fraco e com parte da sua cabeça aberta. Neto estava em um ponto tão escondido que parecia impossível encontrá-lo vivo. O acidente foi causado pela falta de combustível do avião, uma tragédia anunciada. A investigação colombiana revelou que a companhia ignorou os riscos, voando sem a margem mínima de segurança. O impacto da queda tirou a vida de 71 pessoas, incluindo jogadores, comissão técnica, jornalistas e tripulantes. Mas, contra todas as probabilidades, 6 pessoas sobreviveram. Neto, que ficou internado por semanas na Colômbia, passou por inúmeras cirurgias durante o período de reabilitação. Ele transformou sua tragédia pessoal em um legado de esperança e lembrança, sendo uma das histórias mais incríveis de sobrevivência ao impossível. A história de Peng Shuilin é tão inacreditável que parece coisa de filme. Em 1995, ele sofreu um acidente impressionante em Shenzhen, na China. Um caminhão de carga o atropelou e o impacto foi tão forte que literalmente partiu o corpo dele ao meio. Peng perdeu as pernas e a região da pelvis, algo que, em quase todos os casos, seria fatal. Mas, de forma surpreendente, ele sobreviveu. Depois do acidente, Peng passou por várias cirurgias. Uma equipe médica com cerca de 20 profissionais trabalhou sem parar para salvar sua vida. Eles conseguiram proteger os órgãos internos, conter as hemorragias e até usaram pele retirada da cabeça dele para reconstruir o dorso. Foi um trabalho minucioso e que, segundo especialistas, só é possível com um atendimento muito rápido e preciso. Por muito tempo, Peng ficou deitado, sem poder se mexer. Aos poucos, começou a fazer exercícios com os braços, ganhando força e se adaptando à nova realidade. Em 2008, anos depois do acidente, ele conseguiu voltar a andar, graças a próteses feitas especialmente para ele. Hoje ele mede 78 centímetros e, mesmo com as limitações, leva uma vida ativa. Esse é o vídeo, deixe seu like. Beijão, falou e tchau.